Estamos aqui com mais um podcast da Beauty Aesthetic Show. E hoje, nesse momento, essa presença especial aqui, o tio Luiz, vamos fazer um brinde para a gente celebrar esse nosso início aqui do podcast. E hoje nós vamos falar sobre inclusão, Isso aí. empatia, amor ao próximo. A gente já falou muito aqui hoje sobre isso, porque a gente tem o nosso espaço solidário aqui dentro da Beauty Aesthetic Show, né? Mas é um prazer enorme ter você aqui e principalmente saber que você abraçou a nossa causa, né? Abraçou a causa da Beauty Aesthetic Show, a nossa primeira feira da beleza. E como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, desde o primeiro momento que eu te encontrei, assim que a gente teve o primeiro contato, eu pude perceber realmente um amor enorme por aquilo que você faz. Eu pude perceber assim, a paixão por atuar da forma com a qual você atua. E isso realmente é algo muito lindo, é muito bonito, é muito especial. E ter você aqui hoje na BES pra gente é uma honra, é um prazer. Então agora eu vou apresentar o tio Luiz, Isso aí. do espaço, né? Brinque e brilhe. Isso aí. Bom, primeiro eu quero agradecer, é uma honra poder estar aqui. Eu acho que até ao contrário do que você disse, eu é que fui abraçado, né? Assim, eu fui a uma, eu estava conversando com você antes também falando, eu estive a outras feiras da beleza e não existe nada voltado para o atendimento infantil e em especial o atendimento infantil humanizado. E quando eu comentei isso, né, cheguei lá, trouxe a ideia, todo mundo falou, não, por favor, vamos levar isso para a feira, porque isso não existe em lugar nenhum. E poder participar, pela primeira vez, eu acredito que seja a primeira vez no Brasil, que uma feira da beleza traz esse tema infantil e especificamente o atendimento humanizado. Isso tem crescido muito, isso é importante, como você falou, eu faço realmente com o maior amor do mundo, só que a gente precisa ser visto para que as pessoas entendam. Hoje nós temos crianças com autismo, TDAH, e elas vão crescer e vão ser adultas. Hoje nós temos adultas que precisam de um atendimento humanizado e não estão recebendo, porque os profissionais da beleza estão focados em cabelo bonito, estão esquecendo do ser humano que está por trás. Eu sei que beleza também é autoestima e é saúde, mas aquela cliente chata, que cai uma gota de água na testa e ela surta, não é porque ela é chata, talvez ela tenha uma sensibilidade e ela precisa ser tratada diferente. Não é que não pode tocar no couro cabeludo que ela já grita como se estivesse morrendo, é porque às vezes ela sente dor no couro cabeludo na hora de lavar. Então isso é atendimento humanizado, é entender quem é o cliente que está do outro lado. É entender como que eu vou lidar com aquele rapaz que se eu coloco uma capa muito apertada, ele se sente enforcado, porque ele tem uma sensibilidade maior, já adulto. Então hoje nós estamos tratando criança, eu sou especialista em criança, mas alguma vez essa criança lá atrás não foi bem tratada, hoje ele é um adulto traumatizado, e as nossas crianças hoje, se não forem bem tratadas, também vão ter essa dificuldade. Então entender isso é importante. Nossa, e você falando aqui sobre justamente o adulto que hoje passa por esse tipo de situação, me vem o quão é importante que o cabeleireiro, que a cabeleireira, que o profissional da barbearia, enfim, que o profissional da beleza no geral, saiba lidar com esse tipo de situação. E não interprete como aquele cliente chato, como você mesmo falou. Talvez ele foi uma criança que precisou de um atendimento especial, não teve. Sim. E hoje acaba, né, refletindo isso aí no atendimento dentro do salão, né, dentro aí da barbearia. E Luiz, me conta um pouquinho, tio Luiz, né? Isso, tio Luiz, mais conhecido. Me conta um pouquinho como é o seu trabalho, o seu espaço em Balneário, certo? Isso. Como é o atendimento? Quais são os pilares fundamentais assim do teu negócio e o que você quis trazer para a feira, né, para expor aqui dentro da Beauty Aesthetic Show, para trazer essa importância, de fato, essa relevância aí para o mercado? Então, nós trabalhamos com o seguinte slogan, Estúdio Brinque e Brilhe, transformando o cuidado com o cabelo em momentos de afeto e alegria. Então, a gente já começa por aí. A proposta é fazer com que não seja mais um corte de cabelo. O corte de cabelo, ele passa a ser segundo plano. A proposta que a gente traz para a área da beleza primeiro olha para essa criança ou para esse cliente como alguém que está precisando de um atendimento diferenciado. Depois você começa a formatar o atendimento de acordo com a necessidade dele. Então, por exemplo, a mãe chega e fala, eu quero um degradê nesse meu filho com um topete. Talvez naquele momento o filho dela não vai deixar fazer um degradê, muito menos um topete. Mas eu vou ensinar para ele que a tesourinha não dói. E aí eu começo trabalhando a mãe. Mãezinha, hoje nós vamos fazer só na tesoura, deixa ele conhecer o tio Luiz primeiro, ou o profissional que ele for, né? Primeiro deixa ele entender o que é um corte de cabelo, só que o detalhe principal, eu sempre brinco que eu não posso estragar a brincadeira dele. Então o meu estúdio ele é todo preparado para atender crianças típicas e atípicas. O meu brinquedão ele tem somente 2 cores para não ter muito estímulo. Eu criei uma sala sensorial, é o primeiro salão com sala sensorial para atender crianças atípicas. Então coloquei um tatame, alguns brinquedos diferenciados onde a criança se sente acolhida. E ali a gente começa nas dificuldades dele. Tem mais sensibilidade nas orelhinhas? Eu vou brincando, e aí com a tesoura e o pente no bolso, eu vou atingindo alguns pontos dele até que ele me permita fazer um corte. Eu seguro, corto o cabelo, mostro para ele participar desse momento. Então é uma transformação de mentalidade, é descobrir que cortar o cabelo também é brincar.
Então eu falo para as mães, esquece, vamos cortar o cabelo. Não, vamos lá brincar com o tio Luiz? Ou se quiser falar, vamos arrumar o cabelo? Porque cortar remete a machucar, remete a alguma coisa negativa. Então vamos arrumar o cabelo. E aí o Estúdio Brinque e Brilhe nasce nesse intuito. É um momento divertido de arrumar o cabelo. Então você vem para um espaço onde é legal e de quebra ainda sai com o cabelo arrumado. Mais ou menos essa a ideia. Nossa. E assim, a gente estava acompanhando aqui, vocês não vão conseguir, né, ver porque a gente está aqui dentro, né, da sala do podcast, mas o espaço do stand está muito bonito, muito bonito, né? Tem amarelinha ali no chão, né? Tem toda uma preparação. E me conta assim, como é lá no teu espaço, quando as crianças chegam, assim, como acontece assim esse primeiro contato? Às vezes acontece assim um certo bloqueio inicial, ou é mais tranquilo? Fala pra gente como é. Normalmente, quando já vem com algum trauma, as mães já falam, a gente vai cortar o cabelo, é um lugar diferente. Eles entram já dizendo, não quero. Então, o que eu já faço de cara? Nós vamos lá brincar um pouquinho? Tudo bem, se você não quiser cortar o cabelo, tá tudo bem, vamos lá brincar? E aí eu conduzo ele para essa brinquedoteca. Nós temos uma brinquedoteca bem grande, temos esse brinquedão onde a criança pode entrar, e aí, dependendo da situação, eu entro junto. Aí eu entro lá naquele brinquedão, eu mostro para ela que eu ajudo ela a descer, subir, ela olha e fala, poxa, posso confiar nesse cara. Eu nunca chamo ele para cortar o cabelo, eu digo, vamos subir lá no aviãozinho do tio Luiz para arrumar o cabelinho? Ou eu só chamo assim, quer brincar naquele avião? Se ele não aceita, tranquilo, vai para a brinquedoteca, eu sento atrás dele e começo a brincar como se eu estivesse cortando o cabelo do super-herói ou do brinquedo que ele está na mão. Vamos passar chuvinha nesse carrinho? Ó, e pega o meu borrifador, vira chuvinha. Olha a chuvinha, agora é a vez do fulano, joga na cabecinha dele. E assim ele vai se transformando num momento lúdico. Então, quando ele é acolhido e ele entende, esse cara está entendendo o que eu estou passando, porque na cabeça da criança se torna desconfortável. Vamos combinar, cortar o cabelo não é nada agradável. É uma máquina vibrando e fazendo barulho na tua cabeça, é um cara que você não conhece puxando o teu cabelo e dando tesourada, cabelo caindo, coçando horrores, uma capa te enforcando. Então vamos colocar isso numa visão bem simples, mas bem macro. É isso que é cortar o cabelo, é terrível. Agora vamos transformar isso numa brincadeira? Agora o tio Luiz vai puxar aqui na frente, vamos contar até 3 e vai fazer chuva de cabelo. Ó, 1, 2, 3 e chuva de cabelo. E aí ele dá risada. Aí a hora que caiu o cabelo no braço, eu dou o espanador e falo, agora pega a vassourinha e você me ajuda a varrer, vamos. Ele entendeu que eu não vou deixar ele coçando. A hora que o cabelo cair nele, ele mesmo vai tirar. Aí ele já se acalma. Então, tudo que acontece, ele fala, tio, tá coçando aqui. Eu paro tudo, eu ergo a camisa, eu assopro, eu vou brincando. Tem uma brincadeira que a gente faz muito que funciona, que é pegar um secador de cabelo, colocar uma bolinha de ping-pong e ela fica flutuando. Nossa, ganha qualquer criança. Imagina. Entendeu? Aí às vezes ele segura o secador, faz isso, e eu venho com a maquininha fazendo o pezinho. Então ele nem ouviu o barulho da maquininha porque o secador é mais alto. Então aí a mãe fala, Luiz, 2 coisas, ele não deixava fazer o pezinho e ele tinha pavor de secador de cabelo. Então a gente resolve 2 problemas em uma simples brincadeira. Tudo vira lúdico. A minha tesoura é o tique-tique, o borrifador é a minha chuvinha, o meu espanador é a vassourinha. Tudo vira brincadeira, a gente começa fazendo de forma lúdica e vai trazendo para a criança entender e participar. Essa história de faz com ele dormindo, faz escondido. Não, vamos deixar ele participar e entender que o tio Luiz vai respeitar os limites dele também. Até mesmo porque essa criança hoje vai ser um adulto amanhã, como você mesmo falou ali no início do podcast. Exatamente. Então não adianta tentar, né, mascarar aí esse atendimento. E pelo que você está me contando aqui, Luiz, é realmente sobre criar uma experiência completamente diferente na cabecinha daquela criança que talvez não teve essa experiência positiva em outros momentos, né? Exato. Nossa, e me fala aqui sobre a Beauty Aesthetic Show. A gente sabe que o espaço, né, ter você aqui no nosso espaço, o nosso espaço solidário, é fantástico porque é uma veia de incentivo, de fato, né? A gente está trabalhando aí com um braço que muitas vezes nas feiras a gente não tem essa abertura. E aqui na BES, o Febratex Group abraçou, de fato, essa causa, né? Aqui no seu stand, o que você está recebendo das pessoas? Como é que tá? Conta pra gente entender essa movimentação. Essa é a hora que eu choro, né? Eu sei, eu sou muito chorão, eu tenho bastante dificuldade em relação a essas questões, mas assim, ó, eu vim com uma expectativa muito bacana, porque eu trouxe uma ideia inovadora, algo que eu quero realmente que cresça, eu quero que todos os salões entendam a necessidade, até mesmo de dizer, desculpa, mãe, eu não consigo atender, procura um profissional especializado. Isso também é profissionalismo. Mas aqui eu estou recebendo exatamente esse feedback, assim, ó, gente, precisava olhar para isso. Nós precisávamos, pessoas que têm salão falam, moço, eu sou cabeleireira há 20 anos. Eu nunca pensei em botar um espacinho para atender criança ou pelo menos olhar para essa pessoa de uma forma diferenciada. Então eu estou recebendo feedbacks de mulheres, aqui hoje de manhã foram pelo menos 2 mulheres que me falaram, eu quero isso no meu salão. E era esse o meu sonho, era poder disseminar essa ideia do atendimento humanizado e não se reduzir à criança, porque a criança ela gera uma demanda e como eu falei, se ela se traumatiza, ela vai perpetuar essa demanda. Então ela vai chegar no salão com aquela cliente chata,
chata, que incomoda, que reclama, porque ela não... Aí quando você fala, olha só, fica tranquila, tá muito apertada a sua capa? Você quer que eu abra um pouquinho mais? Tudo bem se eu lavar seu cabelo assim? Se doer, você me avisa. São perguntinhas que a pessoa se sente extremamente acolhida. Então, aqui na BES eu tô podendo ver que as pessoas estão abrindo o seu olhar para isso e dizendo, falta isso no meu salão. Isso pra mim já valeu, assim, ó, se eu tivesse parado meio-dia e ido embora, já tinha valido o meu meio-dia. Então a gente ainda tem hoje até o fim do dia e amanhã o dia inteiro para fazer isso. Então tá sendo uma experiência única. Às 6 horas eu vou fazer uma fala ali no palco 2 também sobre isso, atendimento humanizado, e eu vou falar especificamente do autismo, que é a minha especialidade, que eu tenho formação em psicologia e pós na área do autismo, mas é o atendimento humanizado em geral. Uma criança que veio traumatizada porque já aconteceu do barbeiro cortar a pontinha da orelha, eu vou ter que trabalhar toda essa questão e dizer, o Tio Luiz não vai fazer isso. Entendi. Então é sensacional, está sendo para uma experiência para a Beauty Show, abrindo, sendo pioneira nessa questão, porque a gente não tem isso ainda no Brasil e pode apostar que vão começar a fazer agora, e também para mim, porque trazer isso para a feira como um pioneiro está sendo uma experiência única. Nossa, mas a gente gosta de trazer novidade, de trazer tendência, né, de emplacar coisas novas aí no mercado, e essa veia, esse braço realmente aí da inclusão é muito especial. E quando você começa a trabalhar com isso, começa a ver a movimentação e as pessoas se envolvendo com isso, é o que eu falei hoje aqui em outros podcasts. A gente está aqui sim para fazer negócio, a gente está aqui sim para fazer conexões, a gente está aqui sim para falar de produtos, de expositores, de marcas, de palestras, mas a gente consegue levar junto com a gente, né, nessa mesma pegada aí, esse lado mais afetivo, esse lado mais emocional, esse acolhimento. A gente viu coisas lindas ali acontecendo no nosso espaço solidário hoje, e essa experiência que você teve ali de poder transformar através de um stand numa feira de beleza, você poder transformar a cabecinha de outros profissionais aí da área da beleza para um olhar mais apurado, né, para essa questão que é tão importante, que é a inclusão. Exato. Então, assim, nossa, a gente não tem palavras para te agradecer por você estar aqui. Eu é que agradeço, porque, que nem eu falei, eu estive agora há pouco com o seu Pompeu e eu falei sobre isso. Ele falou, muito obrigado por ter aceitado. Eu desde o início eu estou enxergando exatamente o oposto, dizer, poxa, uma feira que olhou para essa causa, abriu a oportunidade da gente trazer algo diferenciado, é incrível, porque como eu falei, estive em outras feiras e aí andar por 2, 3, 4 dias numa feira e não encontrar absolutamente nada nessa área, nem sequer uma pomada especializada em atendimento infantil. Então é como você falou, o meu stand ele também trouxe muita inovação. A gente trouxe pomada específica para criança a partir de 6 meses, mesmo aquelas que têm alergia, então ela é hipoalergênica, ela é testada, enfim. A gente trouxe espanador mais macio, coisas que ninguém ainda estava pensando, nós estamos trazendo agora. Um espaço adequado e material adequado para que essa criança e essa pessoa seja bem atendida. Então isso ter, numa feira com essa magnitude, ter a porta aberta para a gente poder falar sobre isso, meu Deus, é uma honra muito grande. E que bom saber que eu ainda assim estou contribuindo para a feira, porque o comércio ele tem que andar junto com a humanização. Não adianta você pensar só vender, porque você vai vender para pessoas. Você vai trazer um material, você vai trazer um conteúdo para pessoas, e as pessoas precisam se encantar com isso. Então eu estou cada vez mais encantado com a ideia da BES e poder trazer esse encantamento junto, eu não tenho o que falar também, sem palavras. Nossa, então aqui para você que está nos assistindo aqui agora, com transmissão no YouTube, né, com a nossa transmissão aqui no Instagram, venha para a Beauty Aesthetic Show hoje, domingo, até às 19 horas. Teremos palestra aqui ainda, né, tio Luiz? E às 18 horas a palestra, né? 2. Eu subo agora às 17 você já sobe às 18 logo agora. Seguida, isso. E amanhã, o dia inteiro também, das 9 às 19 horas. Venha para a Beauty Aesthetic Show. Venha fazer conexões, conhecer marcas, tendências do mercado, né, Luiz? E principalmente, olhar um pouquinho mais, com mais atenção, amor e carinho para essa causa social aqui, para esse espaço único que a gente está trazendo de inclusão aqui na BES. Então, meu agradecimento especial. Eu que agradeço. E eu vou te conferir. Quero acompanhar você lá no palco depois, por às favor. 18 horas. Tá bom? Vamos fazer um brinde final para a gente registrar aqui, ó, o nosso momento aqui no podcast e que a gente possa multiplicar essa ação. Luiz, que foi uma sementinha plantada pela BES, mas que a gente possa aí multiplicar a cada dia e ter aí cada vez mais empresas, pessoas, marcas e parceiros acreditando no próximo, acreditando que a gente pode ter um espaço, sim, de negócios, mas também com um veio aí mais humano, exatamente. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço e um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.